Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, nós daremos continuidade à série Mergulhando no Salmo 91. Chegamos então ao capítulo 10 desta série. E neste capítulo, eu gostaria de começar citando os versículos 11 e 12 do Salmo 91, que dizem: Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Perceba, meu amado, que os anjos são como nossos guarda-costas, sob as ordens do Altíssimo. Veja que maravilha! Olha que profundidade! Esta palavra diz que o próprio Deus dará ordem aos seus anjos a respeito daquelas pessoas que habitam verdadeiramente no seu esconderijo. Ou seja, os anjos são pessoalmente apontados por Deus. E este Deus nos menciona pelos nossos próprios nomes aos anjos. Então, Deus dá a ordem a estes anjos para nos prestarem serviço, nos prestarem cuidado e proteção. E isso é muito forte. Isso é um enorme privilégio a todos nós que servimos a esse Deus. E estes anjos vão nos guardar, estes anjos vão nos defender, eles vão nos sustentar, estes anjos vão nos proteger de todo o mal. Os anjos são citados na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Os anjos fazem parte de toda a história humana, de toda a história bíblica. No Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, o autor de Hebreus vai citar os anjos, dizendo o seguinte: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, ou seja, espíritos servos, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, nós podemos concluir o seguinte: que os anjos são enviados em prol não daqueles que são salvos, não só desses, mas também daqueles que serão salvos. Às vezes, a pessoa ainda não é salva, mas Deus conhece o futuro e sabe que ela será salva. Então, Deus envia os seus anjos para proteger, para guardar esta pessoa. Você vê, por exemplo, quantas pessoas passaram por situações terríveis de perigo, por situações em que outras pessoas morreram, outras pessoas caíram ao seu lado, como diz, inclusive, no Salmo 91.
E por que essas mesmas pessoas foram poupadas? Se nem mesmo elas creem em Deus, se nem mesmo elas merecem nem salvação, por que essas pessoas foram poupadas? Amados, é porque Deus já sabe da sinceridade destas pessoas. Deus conhece o coração destas pessoas. Deus sabe que, dada a oportunidade, estas pessoas crerão nele e o aceitarão. Então, por isso, Deus envia os seus anjos para guardá-las, para poupá-las para o dia da salvação delas. É isso que o nosso maravilhoso Deus faz. E se por um lado existem os anjos, por outro lado existem também os demônios. Existem os anjos caídos, aqueles que um dia também foram anjos, mas por serem expulsos do céu, se tornaram demônios e estão travando uma guerra espiritual pelas almas das pessoas. E nós, meus amados, estamos no meio deste fogo cruzado entre anjos e demônios. É por isso que os anjos foram enviados para nos guardar, para nos proteger. Perceba que foi este o versículo que Satanás usou lá na tentação de Jesus. Lembra quando Satanás sugeriu a Jesus que se jogasse lá do alto do pináculo do templo? Porque estava escrito. Então Satanás citou o versículo do Salmo 91, que diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra alguma. E o que Jesus respondeu a Satanás? Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus citou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, que diz que jamais, em hipótese alguma, nós devemos tentar a Deus. E isso nos ensina duas coisas magníficas, duas lições muito importantes que você, meu querido irmão, precisa aprender. E a primeira lição é que não é porque nós temos os anjos a nosso dispor que nós vamos sair por aí fazendo coisas, nos arriscando de forma desnecessária e pensando assim: Deus é comigo, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, os anjos estão comigo. Não pense assim, meu amado. Jamais pense desta forma. E o próprio Senhor Jesus não se valeu disso para provar nada a ninguém. Jesus não fez brincadeirinhas com o diabo. Jesus não diz, por exemplo: olha, diabo, eu vou te mostrar que os anjos podem me segurar e vão me segurar. Então ele pegou e se jogou lá do pináculo do templo. Não, Jesus
não fez isso. Mas Jesus sim mostrou que ainda que nós tenhamos os anjos ao nosso dispor, nós não devemos suspender o nosso juízo, o nosso bom senso. Meus queridos, nós não devemos entrar em situações de risco desnecessariamente, porque desta forma estaremos tentando a Deus, querendo mostrar algo, querendo provar algo que não é necessário. Perceba que o nosso Senhor Jesus não precisou provar exatamente nada ao diabo. Entenda, meu amado, que quem é filho de Deus sabe perfeitamente que é filho de Deus, sabe exatamente de quem é filho e por isso não precisa provar nada a ninguém. Eu gostaria de repetir mais uma vez aqui: nós não precisamos provar nada para ninguém. Você entendeu, meu amado? Se você é de Deus, você é de Deus e ponto final. Deus é Deus e ponto final. É extremamente importante que você compreenda que Deus trabalha na necessidade e não na vontade do ser humano. Então, meu querido, não entre nessas tentações, nessas tolices de achar, por exemplo, Deus é comigo, então eu vou lá naquela festa, porque eu sei que lá tem perigo, eu sei que lá às vezes dá tiro, tem problema, lá dá confusões, lá tem muita briga, mas eu vou lá, porque os meus amigos estão lá e Deus é comigo. Não faça isso, meu amado. Não tente a Deus desta forma, contando que os anjos vão te proteger, vão te guardar. Não, eles não vão, porque a palavra é clara e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jamais se esqueça disso, meu querido irmão. Até porque, meu amado, a prudência faz parte da fé. Nós devemos saber quando ser prudentes. Às vezes, nós precisamos nos arriscar, mas o que nós precisamos compreender é que isso só pode ocorrer quando há uma necessidade e não o contrário. Você entende isso, meu irmão? E a segunda lição que nós precisamos aprender é que o diabo usa a Bíblia contra nós. O diabo usa a Bíblia para enganar nós. Você sabia disso? O diabo usou do Salmo 91 para tentar enganar a Jesus. É claro, na sua tolice, como se isso fosse possível, ele tirou um texto fora do contexto e jogou lá para ver se colava contra Jesus. É claro que o diabo não obteve sucesso com Jesus, mas infelizmente o diabo vem conseguindo fazer isso com muitos crentes. Muitas pessoas que dizem
crer em Deus, às vezes pegam um versículo isolado, um versículo solto da Bíblia, e fazem deste versículo uma doutrina de vida. Cuidado! Um texto fora de contexto pode levar você à destruição, porque um versículo isolado pode dizer uma coisa, mas um versículo dentro do seu contexto pode dizer outra, completamente diferente. Então, tome muito cuidado, meu amado, com a interpretação de versículos isolados. Muito cuidado, meu querido irmão, em apoiar a sua vida somente num versículo isolado, porque este mesmo versículo tem palavras bonitas, e não se interessar nem no que diz antes deste versículo, nem no que diz depois. Preste muita atenção nisso, porque, meu querido, se você não prestar atenção nisso, você poderá ser enganado pelo diabo usando a Bíblia contra você. E para concluirmos, tenha muita atenção, esteja em alerta para você não cair nem nas tentações que o diabo apresenta, nem nos enganos que ele oferece usando a Bíblia contra você. Tome muito cuidado, meu irmão, preste muita atenção, porque você pode estar indo para o inferno por acreditar, distorcer somente um versículo da Bíblia Sagrada. Bem, meus amados, eu me despeço por aqui. Que a palavra de hoje venha a edificar a sua vida, o seu dia e o seu coração. Que todos tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Se inscrevam no canal Reflexões do Reino, mas acima de tudo, compartilhem com o seu próximo, porque o nosso mundo está precisando, necessitando do amor incondicional de Jesus. Se inscrevam, meus amados, deixem o seu joinha e contribuam para um mundo onde todos possam enxergar este amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Bem, meus amados, eu gostaria de deixar neste vídeo de hoje um extra aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me sinto um homem extremamente abençoado por Deus. Não porque pelas coisas que Ele pode me dar, que Ele pode me oferecer, porque eu sei que disso Deus é capaz, mas por ser esse Deus maravilhoso. Agradecer pelos presentes que também Ele me dá nessa vida, que Ele me deu. Agradecer pela minha esposa Rosângela, o maior presente que Ele me deu. Eu te amo, minha esposa. Agradecer pela minha filhinha Heloísa,
Papai também te ama muito, filha. Nunca se esqueça disso. É emocionante falar isso. Agradecer pelo meu filhinho Emanuel, outro presente, outra dádiva de Deus na minha vida. Papai também te ama muito. Agradecer pelos meus demais parentes, pela minha mãezinha, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Eu só tenho a te agradecer. Que todos fiquem com Deus. Até a próxima, irmãos.